Eu pego mulheres de 70 anos com HPV, com início de câncer de colo. Por quê? Porque ela acha que não vai pegar porque ela está velha. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, pelo menos para mim. Um grande amigo, Dr. Jamir Bandeira, ginecologista e obstetra, GO, como ele diz. Muito competente, muito simpático e está aqui para contar para a gente coisas muito interessantes. Não só da profissão, que me interessa perguntar muitas coisas, mas agora eu vou perguntar da vida dele, porque ele deu uma grande virada com mais de 50 anos, repensou, reeditou, reformulou e redesenhou a vida dele, em todos os sentidos. Vamos lá saber? Conta aí, como é que foi, meu amigo? Não, Você sabe que eu nasci em Belém, vim para cá, sempre fui uma pessoa muito acima do peso, obesidade, e isso era uma coisa que incomodava, porque toda a família é obesa, e nunca me incomodou no sentido de fazer dieta, eu nunca fiz dieta. E uns 30 anos de formado, mais ou menos, eu fui para Belém para uma festa, e uma dessas fotos que tiraram e colocaram da turma foi o divisor de água. Eu já voltei de Belém dizendo, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. E realmente foi, 6 meses antes da pandemia. Porque chocou? Não, total. E quem falou para mim foi a minha mulher, que nunca questionou o meu peso, nada. Disse assim, você está muito diferente. E eu não tinha percebido, porque para mim eu estava para ela. Então, quando ela falou isso, eu realmente vi que era um momento que eu tinha que fazer alguma coisa. Até então não se tinha pandemia. Comecei a fazer tratamento, procurei alguns colegas, usei caneta, que é uma coisa orientada por médico, e perdi uns 10, 11 quilos. Começou a pandemia, foi um grande problema, porque as academias fecharam, eu tinha que andar na rua, era complicado, e eu vi todo mundo explodindo. No meu prédio, todo mundo, era uma quantidade imensa de iFood, então as pessoas fumiam demais, os meus amigos de plantão ganhando 10, 15, 20 quilos em um ano. Eu falei, se eu for nesse esquema, eu vou ficar com 150 quilos. Eu já tinha chegado a 120, perdia peso, voltava ali, né? Quando começava a doer muito a perna, o calcanhar. E aí eu procurei uma colega, já com um ano, já tinha perdido uns 16 quilos, e ela faz medicina integrativa, apesar que ela é ginecologista, mas ela faz medicina integrativa. Ela falou, olha, vamos fazer isso. Fez uma investigação, corrigiu meus exames que estavam inflamados, que isso dificulta a perda de peso, atividade física. E nisso foi mudando a dieta, a nutricionista dela. E teve uma época, com 2 anos já de dieta, eu via que eu estava baixando de 100 para 90, 80. Então, a calça que era 54, no final, que eu estabilizei, foi com 72 quilos. Que delícia! Não, delícia, mas assim, veio o problema, né? Porque você fica igual a cara da morte, tudo caído, magricelo, não... Né? Então, esse é o problema que foi. Despencado. Despencado. E você tem que suplementar, melhorar a massa muscular. Sim. Na idade com 55 anos, 56. E isso foi acontecendo. Aí chegou o momento de eu vou fazer plástico ou não? Né? Porque a barriga estava todo caído. Né? Então, eu resolvi ir para uma plástica. E foi uma coisa muito engraçada, que o cirurgião foi uma indicação de uma colega, que o meu problema era... Eu já estava com aquela bolsa, né? E ela falou, esse colega aqui é o que melhor faz em São Paulo, é especialista. E eu fui no consultório dele e ele virou assim, o que você quer mudar? Aí eu virei para ele e disse, olha, eu por mim tudo, mas eu teria que nascer de novo. Ele começou a rir. Mas aí ele fez uma proposta que me agradou, foram 10 horas de cirurgia, né? Fez olho, fez mama. A mama tirou quase 1 quilo de mama. Tão grande que era, que eu escondia, né? Sim. Gordo esconde. Sim. Apesar que a cabeça continua gorda, mas assim, vontade eu tenho. Mas eu tirei um abdômen, e aí que foi a grande diferença, porque eu comecei a usar roupa, ir para a piscina, e pegar sol, uma coisa que eu gosto, fazer a caminhada. Outra pessoa. Isso eu tinha, porque eu não ia jogar o meu investimento no lixo. Não foi um portal? Foi. Assim, o gordo, de repente você passa e você começa uma outra vida. Isso. Nossa, eu acredito muito nisso, e foi, se não fosse talvez a Maria Isabel ter me chamado a atenção, talvez eu não tivesse tido aquele start. O choque. Sim, foi.
Isso eu acho admirável, você tomar uma atitude. Sim. E não uma atitude banal, fazer regime, que regime começa e acaba, dieta eu começa não e acaba. fazia regime. Você fez um programa. Agora, vamos aproveitar os seus dotes e os seus critérios médicos. Sim. Hoje eu gostaria que você falasse um pouco pra gente da menopausa, de uma maneira moderna, inteligente, como você é, e, sabe, legal, para que as mulheres que estejam nos assistindo, porque tem muita mulher que acaba... Eu fiquei chocada em constatar que os homens se aproveitam dessa fase da mulher para colocá-las para baixo, sabe? Sim. Ai, você anda histérica, nervosa, tá insuportável viver com você, com essa menopausa. Que isso? Conta pra gente, a menopausa justifica esse tipo de atitude? Não, Isso atitude é verdade? não. A mulher fica insuportável? Como é que é? Não, há uma Conta mudança. Para as mulheres. A mulher, eu digo que é uma fase, última fase, que para todo mundo, eu tenho 36 anos de formado, então o climatério, o tratamento do climatério foi junto com a minha residência, não se tratava menopausa, porque se achava que dava câncer, toda aquela questão, tá? Existem os critérios de indicação e contraindicação, mas uma coisa é certa, uma mulher que chega na menopausa, se ela não tem uma assistência médica, um apoio psicológico, né, uma equipe multidisciplinar, desde uma nutricionista, é difícil você tirar ela desse buraco, porque o estrogênio é uma dopamina para a mulher. A pele dela, na menopausa, ela começa a diminuir a libido, porque baixa a testosterona, ela fica ressecada, ela tem dor. Então, se ela procura o médico, ela passa bem. As mulheres que têm mais resistência, elas vão ter mais dificuldade. E o que acontece? Ela está num casamento, muitas vezes, por comodidade, né? Os filhos hoje também, muito não têm paciência. E você sabe, a terceira idade, quando começa a incomodar, é deixada de lado. A gente vê isso no dia a dia. Eu trabalho com terceira idade. Mas a mulher muda o emocional, ela fica mais deprimida. Os trabalhos mostram que a menopausa aumenta o risco cardiovascular. Se ela fuma, então, pior. A baixa do estrogênio, a demência tem relação, Alzheimer piora, né? Então, eu digo que os fogachos tem que ter para poder ela procurar o médico. Sim. Porque esse é o mais imediato, né? E você consegue, com algumas medicações simples, mudança de alimentação, melhorar a vida dela. Mas você tem que colocar na cabeça da paciente que quem mudou na família não foram eles, foi ela. Sim. Não que eu esteja justificando. Não, eu entendi. Entendeu? Então ela realmente está transtornando o ambiente familiar, como as crises e tal. Se você for ver antigamente, o que faziam com as mulheres há 50, 60 anos atrás? Deixavam dentro de casa trancada. Que era o surto do climatério, chorava, gritava, agredia. Histeria. Total, porque realmente há uma mudança e você tem que colocar isso para ela e para a família. Que se a família não aderir ao tratamento, ela não consegue. E aí é onde está o nosso grande problema. E o quanto essa história de não gerar mais filhos, que a mulher tem muito esse lance, né? Aí também vem esse peso, essa depressão também, não é? Se achando velha, é um feixe de coisas aí que acontecem na vida dela, alterados, né? Essas coisas pela crise hormonal, é isso? Então, mas o problema é que, por que está tanto o problema com a mulher? Que a mulher se destacou. Hoje a mulher... Muitas são melhores do que o homem, ganham mais. E às vezes o homem não é educado para ter essa cultura, para aceitar que a mulher ganha mais do que ele. Porque tem ainda mãe que cria filho que acha que a mulher tem que cozinhar, chegar. Infelizmente ainda existe hoje. Nossa, tá cheio. Mas o que eu quero te falar em relação à fertilidade, eu acho que a preocupação maior não é quando ela está na menopausa, é quando ela chega dos 35 ao 40, que ela investe, são as profissionais liberais, e querem fazer congelação. Eu tenho várias amigas que congelaram e foram no banco de espermatozoide e fizeram fecundação. É sem pai. É uma opção. Hoje está tendo muito isso. E a gente não está questionando. É só realmente ela vai ver o perfil do doador, eu quero isso. Então, a preocupação da mulher no climatério é ela não acompanhar a família. Ela se sente cansada, que é causada pela baixa do estrogênio, perda de massa muscular, fraturas ósseas. Então, o climatério tem muita doença. Então, foi colocado na cultura que dá hormônio, dá câncer. Não. Nossa, total. Existem critérios, existe protocolo da Sociedade Brasileira de Climatério que você tem que colocar o paciente e saber se ela se enquadra. Tudo tem inteligência artificial. E ela mas fala, a maior parte das mulheres não usa, você sabe disso. Sim, mas ela procura um profissional que adepta. então, tem profissional que não gosta de terceira idade.
Então, por isso que às vezes uma vai indicando E é contra a demanda. reposição hormonal, ainda com essa ideia ultrapassada. Muito, é isso. Principalmente os mais antigos. Os Sim. novos não, pelo menos isso estão mais atualizados. Mas assim, mas quando nós começamos, há 30 e tantos anos atrás, nós éramos questionados, porque eu falei, meu... E uma das minhas cobaias foi minha mãe. Eu comecei na minha mãe fazer tratamento eu digo bem, a minha mãe, eu lia coisas americanas, artigos que falavam que a internet era devagar, a atualização não era uma coisa simples. A gente pesquisava pela Birene, Sim. né? Então, hoje, qualquer momento, você abre e vê o que você quer. Agora, o que eu acho primeiro, a mulher tem que querer. Tem que melhorar a autoestima. Ela tem que se tratar. Isso, mas assim, aonde eu preciso da terapia. Claro. Né? Então, assim, elas confundem. Eu falo assim, eu não sou terapeuta. O terapeuta age de uma outra forma e eu vou melhorar a sua vida em coisas que a senhora não tem ideia, desde infecção urinária. Infecção urinária em paciente da terceira idade Sim. É muito comum pelo climatério, pela menopausa. Exatamente. Né? A menopausa resseca a pele, perda de dente. Fonte é comum aí, paciente com osteoporose, cai os dentes. Nossa. Não, fraturas. Que bom que você está falando tudo isso, que ótimo. E assim, e a mulher melhora muito, é muito lindo você chegar e ver o feedback, você vê no olhar ela entrando. Ela melhora, às vezes o marido tem marido que é parceiro. Ela Nossa, levanta, né? Total. Com coisas simples, viu? Pilates, uma atividade, ter paciência, entrar às vezes com antidepressivo. Reconhecimento do problema, vou tratar. Que isso é uma autonomia que o gineco tem que ter e tem. Não precisa passar com o psiquiatra. Qualquer gineco com uma formação boa melhora muito a qualidade. Agora me fala, e a andropausa, que normalmente não se fala, os homens pouco admitem, vamos falar. Então, não, eu até acho que hoje em dia está se falando mais. Os homens estão procurando tratamento, eu vejo no meio da minha classe, que eu trabalho com uro, e a preocupação da mudança, né? A ginecomastia, a mama do homem cresce, fica caída, o depósito de gordura, a perda da libido, eu acho que é o grande problema. E eles vão começar a procurar para usar o estimulante, né? Então, os médicos começam a pedir avaliação, que não é qualquer pessoa que pode usar, risco cardiovascular. Né? Então, o que eu acho é que, assim, alguns de cidade grande como a nossa estão se preocupando mais. Eu vejo na minha cidade de Belém já não tem tanta essa preocupação, que eu tenho contato com os colegas que são uro. Né? E isso é uma coisa importante, porque a vida da terceira idade aumentou. E com elas vieram alguns problemas. Agora, o homem não tem esses processos todos hormonais? Tem, mas é menos. Menos. O grande problema dele é a libido, se ele é potente ou não. Sim. Então, o que acontece? A terceira idade para o homem é que eles têm uma atividade sexual ativa e não se preocupam com DST, HPV. Eu pego mulheres de 70 anos com HPV, com início de câncer de colo. Por quê? Porque ela acha que não vai pegar porque ela está velha. Entre aspas. E eu falo para ela, a senhora não está velha, a senhora está evoluindo, a senhora tem vida sexual. Às vezes conhece um rapaz, mas hoje no consultório eu atendi uma paciente com 74 anos, o marido 44. Então, extremamente desconfortável, porque não veio tratando, a filha veio trazer que é minha paciente há muito tempo, para melhorar as condições, porque é um homem jovem e tem vida sexual ativa. E, então, isso que eu estou te falando, as coisas mudaram e a nossa cultura tem que acompanhar a população, porque antigamente você ouvia o tamanho de uma velha. Não era isso que você ouvia? Nossa, não, como se as pessoas chegassem aos 60 anos e parassem. Sim, claro. Né? Então, o que eu acho é que o homem procura mais quando ele tem uma disfunção erétil. Ah, tá. Tá. E assim, como eles chegam nessa questão que ela também diminui a libido, se os dois não entrarem num acordo, cada um vive com o irmão. E uma coisa que eu noto, os homens, quando perdem o trabalho, que eu digo assim, se aposentam, quer dizer, cai, porque o homem é muito ligado ao trabalho, ao ganho. É o provedor. É o provedor. Quando ele deixa, a libido dele decresce e ele não tem mais o interesse, ele não é mais, ele continua sendo provedor, mas ele não vai mais para a vida, ele não tem outros projetos. Sim. Aí ele decai total, porque a mulher ainda tem outros interesses. Tem. Por isso que eu... Sabe? E o homem não. Uma das coisas que eu gosto, que eu soube que eu ia ser gineco, porque eu sempre percebi que a mulher, ela adere ao médico, ao tratamento. O homem é muito rebelde. Né? Você faz uma proposta terapêutica, eu vejo, eles são rebeldes. A mulher não. Você convence elas. A consulta é o poder do... O médico tem poder de convencimento. Mostrar para ela, é só ter paciência.
O homem não. Não, o homem não, Ele é isso é resistente. besteira. Não, isso é besteira, eu vou comprar o Viagra. Isso. Tá? O meu amigo falou que tomou e não é bem assim. Mas o emocional para o homem, quando ele para de ser produtivo, é um dos grandes fatores de E envelhecimento. perde a libido, as duas conjunto. Aí ele começa a agredir a companheira. Sim, porque é uma forma como de... se ela fosse culpada. É isso mesmo. Quer dizer, E ele ela aceita. transfere. E ela aceita. Exatamente. Esse mecanismo de transferência é diabólico. Mas está mudando um pouco. Hoje em dia. Mas são movimentos Devagar. que estão muito ainda, sabe? Para evoluir, a gente não vai assistir esse tipo de coisa. Não, mas já mudou muito. Está muito. muito impregnado na cabeça das pessoas o que é antigo ainda, né? As convenções sociais, o que é certo, o que é errado. Onde está escrito? Por que tem que ser assim? Está muito ainda, é uma coisa muito evidente. Sim. Então, os homens ainda têm esse comportamento. Eles transferem para a mulher o problema que é deles. Sim. E ficam judiando, literalmente, da mulher. Você tá surda, você não vale mais nada. Você tá gorda, Você tá gorda. É uma coisa não serve nem para nada. Aí a mulher deprime, fica horrível, velha, com a autoestima lá embaixo. Então, o envelhecimento nesse país é muito triste, Sim. porque ele tem ainda esse ranço de antigamente, de como as mulheres eram tratadas. Mas tem muito homem parceiro. Eu trabalho Agora, com casal, sim, tem. Novas gerações. Que eles ficam preocupados, eles são cuidadores, levam a mulher, porque a mulher não está bem. Mas isso, brother, eu chamo ele de brother, tá vendo o costume, meu irmão. O que acontece é que a mulher, ela admite isso numa boa. Sim. E o homem ele não admite. Então é complicado esse tipo de lance. Hoje as novas gerações são mais parceiras, mas o que você está me falando, há alguns homens, é exceção, não é regra. Não é a regra, mas a gente já vê uma melhora, alguma coisa sem dúvida, bem melhor. sem dúvida. Mas ainda massa é esse tipo. E é uma coisa que eu vejo muito, eu atendo muito climatério, o que eu vejo é a mulher muito mais parceira do que o homem. Porque ela é capaz de tratar uma sogra com Alzheimer dentro da casa dela, cuidar, mas você não vê o contrário. Não. Né? E às vezes isso é muito motivo do homem separar. Sim. Né? Uhum. Então eu vejo isso das mulheres. Então, para mim, eu fico muito preocupado o mundo como está indo. A né? brutalidade dos homens ainda é uma coisa muito significativa. Então, eu acho que eu só trabalho com mulher, Valdívia. Eu não trabalho com... Até no, eu sei, a maior, convive, 90% dos meus colegas de plantão são mulheres. Então, primeiro que é deselegante você fazer algum comentário. É jocoso, é misógino mesmo. E, além do que, as médicas são excelentes, operam bem, sabe? Melhor do que a gente, às vezes. Então, não tem essa questão do sexo ser melhor por isso ou por aquilo. Claro que não. Mas a gente vê isso na gineco. Sim. Em certas especialidades você não vê isso. Me conta uma coisa que é muito interessante também. A gente está falando, né, do desajuste nos casais, a postura do homem ainda ser dominante, aquele comportamento de rançoso, quem manda aqui sou eu. A traição ainda é uma coisa muito evidente desse país, né? E assim, muito evidente. Se a paciente vai no médico, a gente descobre. Por quê? Ano passado a senhora passou comigo tudo normal e hoje começa a ter sintoma, alguma coisa aconteceu nesse espaço de tempo. A senhora vai ter que conversar com o seu marido. Eu tenho que falar, eu não tenho outra opção. Claro que não, é verdade. E aí? Conversar o quê, doutor? Ela disse, não, doutor, eu vou conversar. Às vezes o marido vem, sabe? Então, e vem, doutor, disse, então, isso aqui é uma doença sexualmente. E confirmada pelo laboratório. Não tem como negar. É genotipagem, é DNA. Então, você faz o DNA da bactéria. Não tem como. E ele? Hoje, assim, você não entra nesse mérito, né? Mas os caras que vão, que não vão todos. Cara de paisagem. Sim. Como eu posso? Quer dizer, o homem ainda não liga, ele não se importa. É uma coisa impressionante. E você vê isso em qualquer classe social. Eu sei. Eu trabalho no serviço público, eu trabalho no serviço particular. É uma coisa impressionante. Sífilis, então, há 20 anos atrás era mais no serviço público, na periferia. Hoje, você pega no consultório, lesão já secundária, porque eu tenho 37 anos de formado. 36, mais 6, 42. Eu entrei há 42 anos atrás. Eu nunca tinha visto sífilis na gravidez. Agora? Agora, uns 15 anos. A menina auxiliar sabe tratar, tanto quanto eu, de tanto aplicar a injeção. Não, é as coisas que você ouve. Eu acredito que eu tenha alguma coisa
Mas assim, eu comprei aquele óvulo na farmácia e eu Isso. uso direto. Eu só sentir alguma É coisa, bem eu já isso uso. mesmo. Quer dizer, quantas vezes a pessoa vai usar isso, ela não vai. Isso mulher, não vai ao médico para saber o que está acontecendo com ela intimamente? Quer dizer, Tem essa muito. cultura de eu vou na farmácia, essa falta de consciência que doença sexualmente transmissível é um E, negócio muito e eu perigoso. trabalho na prefeitura há 26 anos, eu atendo só ginecologia. E tem acesso, Valdívia. Eu Faz papa, faz sei, mamografia. E hoje não sei. está demorando tanto. A saúde no serviço público melhorou muito. Só o problema é que tem muita gente perdeu o emprego, perde convênio, a prioridade é comer, e a gente entende. Ou então a pessoa também não quer encarar. Tem, No fundo, ela tem medo isso, de tentar ver, como dizem. investigar. Não, investigar e de repente ser uma coisa muito séria. Então ela nega e não vai. Quando ela for, ela já está praticamente Ah, sim. condenada. Não é Você vê isso? umas coisas. Quer dizer que então, para encerrar quer dizer, a traição continua sendo uma coisa Sim, muito comum. Você que atende sim, mulheres há anos é a sim, pessoa mais indicada para me dizer sim, cientificamente que isso continua lastimável, né, gente? Quer dizer, essa cultura machista, horrorosa, de que o homem tem que andar com todas as mulheres do mundo, ele sim. nunca vai enxergar e valorizar a mulher que ele tem, que é a companheira, que é legal, ter uma vida feliz. Ou, Longe disso ainda, né? Que é. pena. Ou então, não Lastimável. tá legal, cada um segue uma vida, né? Ah, não, mas na cabeça do ser masculino, para quê? Ele pode procurar na rua, ele encontra todos os dias, 3 vezes por dia, você sabe disso. Sim. Então, para que ele vai sair de um casamento, onde tem roupa lavada, passada, É, comida na mesa, filhos criados, isso. e ele pode ficar andando para cima e para baixo? Judiação, né? Eu morro de pena, porque, apesar de que eu acho também que as novas gerações estão tentando mudar isso, eu vejo Sim. casais mais aproximados, Trabalho junto, isso, o homem cuido de valor filho, né? exatamente, tá? Contribuindo, Não, tem que ser. companheiros, amigos, não tem mais essa coisa horrorosa, né, de que eu preciso andar com todas as mulheres do Não. mundo enquanto eu estiver vivo. Eu acho que a geração atual, É a se cultura do não tiver bem, eu acho coronelismo. que não tem mais aquela coisa da geração da minha mãe, da minha avó, que tinha que ficar casada, muito do Sim, norte, sabe? É aquele peso, aguentar ou dormir. Tem colegas que não falam com a mulher, levanta às 6, a mulher às 8 para não tomar café, porque não pode dividir patrimônio. Eu vejo isso muito. uhum. Então, mas é uma questão de opção de Sim, vida. aí os caras fizeram uma Mas eu espécie de acho que a geração pacto. atual é uma geração que, se não está bem, chega e vai viver. Eu acho que isso tem acontecido e eu acho que é legal isso. Ah, seu Sim, filho está com quantos anos? 26 anos. Então, agora você percebe que já é uma Sim, outra cabeça. total. Namora, fica centrado na Sim, namorada, é. companheiro, já não tem essa cabeça horrorosa de Não, que quero sair no mundo não. aproveitando a vida com todas as mulheres que eu puder. E talvez tenha sido o perfil dele, né? Ele sempre quis, pai, eu vou casar e ter 3 filhos. Ele botou isso na cabeça e hoje ele fala, não, eu vou ter 3 filhos, eu não quero ter um filho só. Aí, Quero né? curtir uma família, Né? Mas tudo não bem. é? É. Olha, foi um super prazer. Amei ter você A gente aqui. volta outro dia aí, Nossa, outros amei a papos. entrevista, super contribuiu. Tá vendo, gente? Que barbaridade. A traição, que Tem barbaridade. muito. Precisamos fazer outros programas sobre Tem, isso. Valdívia, Eu você acho sabe que cúmulo tem. isso. Eu acho horrível, Pessoal, ridículo. Hello, people. Pensando, hein? Olha quanta coisa foi dita aqui. tem. Super importante para a gente repensar valores, comportamentos e atitudes.